O Recomeço. Micure. Ministério Cultura do Reino, Células. Texto base. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículos 7 a 31. Texto central. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? E disse-lhe: Persegue-a, porque de fato a alcançarás e tudo libertarás. Introdução. Existem momentos na vida em que tudo parece ter sido perdido. Sonhos são interrompidos, projetos fracassam, relacionamentos se desgastam e circunstâncias inesperadas produzem dor e desânimo. Foi exatamente esse cenário que Davi encontrou ao retornar para Ziclag. A cidade havia sido destruída pelo fogo. As famílias haviam sido levadas cativas pelos amalequitas. Os homens que caminhavam ao seu lado estavam profundamente abalados e chegaram a cogitar apedrejá-lo. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 4. Era uma das maiores crises de toda a vida de Davi. No entanto, aquilo que parecia o fim da história tornou-se o início de um poderoso testemunho de restauração. A Bíblia declara: Porém Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 6. O recomeço começou quando Davi decidiu buscar a Deus, em vez de permanecer preso à dor. Muitas pessoas permanecem paralisadas pelas perdas. Davi nos ensina que quem busca direção no Senhor encontra forças para continuar, esperança para prosseguir e restauração para recuperar aquilo que parecia perdido. Tópico 1. Consulte ao Senhor. Então consultou Davi ao Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 8. Depois de se fortalecer em Deus, Davi não agiu impulsivamente. Ele poderia ter sido dominado pela revolta, pelo medo ou pelo desejo de vingança. Porém, compreendeu que decisões importantes exigem direção espiritual. Davi sabia que a dor pode comprometer o discernimento e levar pessoas a escolhas precipitadas. Por isso, antes de agir, ele buscou ouvir a voz de Deus. Ao longo das Escrituras, encontramos homens e mulheres que experimentaram vitórias porque aprenderam a depender da direção divina. Quem consulta ao Senhor encontra sabedoria para enfrentar desafios, discernimento para tomar decisões e paz para caminhar mesmo em meio às incertezas. Pergunta para a célula: por que muitas pessoas tomam decisões erradas nos momentos difíceis? Resposta: porque permitem que a emoção controle suas escolhas. Quando o medo, a ansiedade ou a tristeza assumem o controle, torna-se difícil enxergar a direção correta. Aqueles que aprendem a buscar a Deus antes de agir recebem discernimento para caminhar segundo a vontade do Senhor. Exemplo do dia a dia. Muitas pessoas abandonam relacionamentos, tomam decisões financeiras precipitadas, mudam de direção profissional ou se afastam da igreja durante períodos de crise porque decidiram agir sem buscar orientação espiritual. Aplicação. Antes de tomar decisões importantes, aprenda a consultar ao Senhor. Nem sempre a melhor resposta será aquela que parece mais lógica aos olhos humanos. Existem situações que só podem ser conduzidas corretamente através da direção de Deus. Tópico 2. A resposta de Deus traz esperança. Persegue-a, porque de fato a alcançarás e tudo libertarás. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 8. Quando Davi buscou ao Senhor, Deus respondeu. O Senhor não apenas lhe deu uma direção, também lhe entregou uma promessa. A resposta divina trouxe esperança para um homem que acabara de viver um dos momentos mais difíceis da sua vida. A situação ainda não havia mudado. As famílias continuavam cativas. A cidade continuava destruída. Mas agora Davi possuía algo poderoso, uma palavra de Deus. Quando Deus fala, a esperança renasce. A voz do Senhor fortalece corações cansados, renova a fé e devolve a confiança para continuar caminhando. Foi assim com Davi e continua sendo assim conosco. Pergunta para a célula: o que muda quando Deus fala conosco em meio às crises? Resposta: a esperança volta a ocupar o lugar do medo. Quando ouvimos a voz de Deus, entendemos que nossas circunstâncias não são maiores do que seu poder. A presença do Senhor produz segurança mesmo quando ainda não vemos a solução. Exemplo do dia a dia. Muitas pessoas estavam prestes a desistir de seus sonhos, de seus ministérios ou até mesmo da fé. Porém, uma palavra recebida através da oração, da leitura da Bíblia ou de uma mensagem, transformou completamente sua perspectiva. Aplicação. Não baseie suas decisões apenas naquilo que seus olhos conseguem enxergar. O cenário pode parecer desfavorável, mas Deus continua governando todas as coisas.
Quem permanece ouvindo sua voz encontra esperança para continuar. Tópico 3. Persiga, alcance e resgate. Davi tudo tornou a trazer. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 18. Depois de receber a promessa, Davi precisou agir. A palavra de Deus não eliminou sua responsabilidade. Ele teve de se levantar, organizar seus homens, enfrentar a jornada e lutar pela recuperação daquilo que havia sido perdido. A fé verdadeira não produz passividade. Ela gera movimento. Muitas vezes, Deus libera promessas sobre nossas vidas, mas espera que caminhemos em obediência para viver o cumprimento delas. O recomeço exige coragem, exige perseverança, exige confiança. Davi prosseguiu até experimentar a restauração completa. Nada ficou para trás. Tudo foi recuperado pela graça de Deus. Pergunta para a célula: o que aprendemos com a atitude de Davi após receber a promessa? Resposta: aprendemos que não devemos desistir no meio da caminhada. Quem confia em Deus continua avançando mesmo quando encontra obstáculos. A promessa gera esperança, mas a perseverança nos conduz até o cumprimento dela. Exemplo do dia a dia. Muitas pessoas abandonam projetos, relacionamentos, ministérios e sonhos porque encontram dificuldades no caminho. Entretanto, aqueles que permanecem firmes descobrem que Deus honra a perseverança dos que continuam confiando nele. Aplicação: não pare no meio do processo. Deus ainda restaura famílias, ministérios, sonhos e vidas. Quem permanece fiel ao Senhor descobre que existe restituição depois da perda. Conclusão: Davi chegou a Ziclag cercado por lágrimas, mas saiu daquela experiência carregando testemunhos da fidelidade de Deus. Aquilo que parecia destruição transformou-se em restauração. Aquilo que parecia derrota tornou-se vitória. O recomeço não acontece apenas quando a dor termina. O recomeço começa quando alguém decide confiar novamente no Senhor. Quem consulta ao Senhor encontra direção. Quem ouve sua voz recebe esperança. Quem persevera experimenta restituição. O mesmo Deus que restaurou Davi continua restaurando vidas hoje. Não importa o tamanho da perda, não importa o tamanho da crise. Deus ainda é especialista em reconstruir histórias. Desafio da semana: avalie sua caminhada. Tenho buscado direção de Deus antes de tomar decisões importantes? Existe alguma área da minha vida que necessita de restauração? Estou permitindo que a dor determine minhas escolhas? Há algo que Deus deseja reconstruir e que eu já havia desistido? Desafio prático. Durante esta semana, leia novamente 1 Samuel capítulo 30. Separe um momento diário para buscar direção em oração. Anote promessas que Deus já cumpriu em sua vida. Compartilhe com alguém um testemunho de restauração. Persevere em algo que você estava pensando em abandonar. Declare todos os dias: Deus ainda está escrevendo meu recomeço. Sua direção me fortalece, sua voz me dá esperança e sua fidelidade me conduz à restauração. Amém.